Palavra de Deus para nós hoje está em Jonas capítulo 2. O livro de Jonas, capítulo de número 2. Um dos profetas menores do Antigo Testamento. Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: a minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas me enrolaram a minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque esta palavra é a verdade. E assim, Senhor Deus, guardamos em nosso coração, pedimos a tua força, a tua sabedoria, o teu entendimento, para trabalharmos em cima do texto e guardarmos no nosso coração somente aquilo que teu Santo Espírito assim o deseje. Traz-nos, Senhor Deus, a tua verdade e dá-nos o pleno entendimento do que o Senhor tem para nós, nesse tempo aqui na terra, até chegarmos na glória. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus é a única saída. Achei que esse é um tema bastante pertinente para nós hoje. Não existe outra possibilidade. Quando Deus é a única saída. Não há como nos batermos para a direita, para a esquerda, pedimos auxílio aos reis, aos governantes, aos amigos, aos vizinhos, aos familiares. Ninguém virá te ajudar. Somente Deus é a única saída. Difícil tema. Não é porque todos nós queremos nos arvorar a capacidade do homem de cuidar do próprio homem, mas não é isso que a sociedade está falando a respeito do homem. A sociedade diz que o homem é o lobo do homem. Então, dentro da sociedade, por mais habilidade que você tenha de liderança, de aconselhamento, de entendimento, de conciliação, tem hora que os homens não vão te ajudar. E quando Deus é a única saída, não tem outro recurso. E assim foi a escola da vida de Jonas nessa cena em que lemos. Jonas teve um grande aprendizado e viu que no momento que ele estava ali, naquela situação tão terrível, somente Deus poderia o ajudar. Minha infância
morava em Vila Velha, no Espírito Santo, região de muitas praias desertas. Meu tio costumava ir do Rio de Janeiro para Vila Velha, e quando ele chegava lá, ele pescava, né? Temos pescadores aí na igreja, ele pescava, e ele queria fazer de mim um discípulo dele, né? Então a gente saía cedinho, ele preparava uma gororoba lá, e a gente saía, estava à noite ainda, e havia uma praia próxima de Vila Velha ali, chamada Barra do Jucu, e nessa praia havia um rio, que desembocava nessa praia, chamado Rio Jucu, e nós íamos para essa encruzilhada, o mar e o rio, e ali a gente pegava de tudo quanto é tipo de peixe, e eu aprendi com o meu tio, naqueles momentos da minha infância, a pescar, e num desses dias que ele estava passando lá de férias, duas crianças vieram correndo do vilarejo mais próximo, 2 irmãos, e correram em direção ao rio. O rio não tinha uma grande distância, era um rio pequeno, uma margem de 10 metros no máximo. O horário da manhã era bem pequena, o fluir daquelas águas. Mas eles vieram correndo e vieram alegres para atravessar aquele rio, correndo em direção ao rio, porque com certeza o papai e a mamãe viriam atrás, não é? E eles correram em direção ao rio, e eu e o tio estávamos mais ou menos a 100 metros dessas crianças. Eu falei, e o pai e o tio pensou, elas vão ficar brincando ali na água. Não, eles queriam atravessar o rio. E nós vimos essas crianças entrando no rio e não saindo na outra margem. Essas crianças foram levadas pela correnteza. Poucos minutos depois, o papai e a mamãe chegaram. Vocês viram as crianças? Falei, vimos. Onde é que elas estão? Estão lá dentro das águas. E depois a gente não soube do fim da história, mas a gente soube que papai e mamãe não puderam fazer muita coisa. Preste bem atenção, meu querido, porque essa cena nos leva a uma cena onde pessoas tiveram oportunidade de nadar nas águas, mas elas não sabiam nadar, e quem estava ao seu redor não chegaram a tempo para socorrê-los. Tem hora, Deus é a única saída. As pessoas não vão chegar a tempo para te salvar. Você precisa olhar para Deus. Ele é a sua única saída. E o texto é um livro profético, né? Esse texto fala a respeito do Deus gracioso, o Deus que manifesta a sua graça. Já no Antigo Testamento, capítulo 3, verso 10, capítulo 4, verso 11. Jesus Cristo cita Jonas 2 vezes. Uma ele cita como sinal e outra ele cita como julgamento. Esse é um profeta que tem qualificativos, ele está vindo para o campo profético depois de Eliseu, então ele tem um aprendizado muito grande com os maiores dos profetas. Ele está numa cena do ano 800, o Antigo Testamento foi escrito em 1800 anos, então ele está aí, final da primeira terça do escrito bíblico Antigo Testamento. E ele está ali entre os livros que compõem a primeira leva, 18º livro de 39 livros que são escritos. Quem é Jonas? Jonas é uma pessoa intolerante, ele é uma pessoa irada e ele é uma pessoa indisposta. Servo de Deus, profeta, fazendo o que Deus manda, falando da palavra para um povo que precisa ouvir. Mas ele é uma pessoa que não está muito bem consigo mesmo. E tem dificuldades para falar aquilo que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Há momentos, queridos, que na vida, todas as soluções humanas se esgotam. Não tem como a gente resolver. A força falha,
o recurso não vem e as portas se fecham. Já viram essa cena na sua vida? Possivelmente alguns de vocês já passaram como eu. E como Jonas no ventre do peixe, não tem o que fazer. Descobrimos que Deus nos conduz em situações às quais somente Ele, Deus, pode intervir. Ninguém mais. E a gente sempre acha que a gente consegue. E esta cena é uma cena de dependência total. É tudo que nós não queremos. Nós queremos resolver com as nossas próprias e maravilhosas mãos. Quando Deus chama você para dentro da barriga do peixe, Ele diz aqui, só eu resolvo. Então, a sua intolerância, a sua indisposição e a sua ira será resolvida aqui, dentro da barriga do peixe. E estamos só eu e você e ninguém mais. A nossa confissão nos leva a esse entendimento. Deus ordenou, livre e inalteradamente, tudo quanto acontece. E nós não temos a menor dúvida disso. Deus ordena cada um dos fatos. E Ele nos sustenta, Ele nos dirige e Ele nos governa. É Deus que faz. Ele, queridos, é a única saída. Não tem outra. Não tem outra saída. Somente Deus. Vamos à cena. Jonas havia recebido o quê? Um chamado para fazer o quê? Para levar uma mensagem até uma cidade chamada Nínive. E ele, em rebelião, vai para Tarsis. Deus, em sua soberania, envia uma grande tempestade e Jonas é lançado no mar e prepara um grande peixe para preservá-lo da morte. E Deus lhe dá plena condição de sobrevivência em meio à tempestade. Agora, no ventre do peixe ele está, em primeiro lugar, isolado, em segundo lugar, incapaz de salvar a si mesmo. E aí o que ele faz? Ele descobre que ele pode orar. Engraçado, né? A cena tem que ser terrível para a gente orar. Mas ele descobriu que era hora de falar com Deus. Não tem nenhuma outra condição de eu passar dessa cena, então eu vou viver essa cena orando. Então, o capítulo 2 nos leva a uma oração de Jonas, arrependido, confiante, e finalmente ele entrega a sua vida aos cuidados de Deus. 3 divisões para nós nos dá a visão desse texto. Em primeiro lugar, quando Deus é a única saída, em primeiro lugar, Ele nos restaura, do verso 1 ao verso 4. Em segundo lugar, Ele nos renova, do verso 5 ao verso 7. Em terceiro lugar, Ele nos revela, do verso 8 até o verso 10. Então, nós estamos numa cena da história de Jonas, ele está fazendo uma oração a Deus, e ele descobriu que Deus é a única saída, e ele ora a Deus, e fala com Deus. E ele vai descobrir 3 coisas que nós não devemos esquecer. Deus nos restaura, Deus nos renova e Deus nos revela a sua vontade. Quando Deus é a única saída, Ele nos leva para o fundo para restaurar o nosso coração, do verso 1 até o verso 4. Jonas não está apenas no mar, ele está cercado pelo juízo disciplinador de Deus. É Deus colocando em ordem esta vida. Até as circunstâncias mais difíceis fazem parte do plano sábio de Deus. Não vá com sua lógica, porque ela não vai funcionar. Você precisa ver Deus agora, e não a sua capacidade de raciocinar em cima da cena. É hora de ver Deus. Se fôssemos pensar em lógica, até do início até o final dessa cena, era tudo conto da carochinha. Ela só é possível porque agora você está olhando para Deus. Deus muitas vezes nos coloca em situações onde nossas estratégias acabam. Você planejou,
se organizou, você colocou tudo no lugar certo e não deu certo. E não funcionou. Não era esse caminho que Deus tinha para você. Ele nos traz ao ventre do peixe. Que cena terrível, né? Só de pensar já me dá agonia. Eu fiquei meio traumatizado com a historinha das crianças ali. E aí tive que fazer natação. Sempre nadei em piscinas, mas nunca mais voltei a nadar em rios e mares. Eu vou até onde o meu pé alcança. Depois eu já começo a tremer na base. Por quê? Porque eu vi alguém entrar na barriga do peixe e não sobreviver. Pensou que dava conta de. Cuidado, querido, porque às vezes você é inexperiente e usa da sua inexperiência com ousadia. É hora de olhar para Deus e falar com Ele. Enfermidades, crises, limitações, para que voltemos a Ele com sinceridade. O fundo pode ser o ponto exato do recomeço. Olhe para isso. A restauração para aquele que confia em Deus. Deus pode te buscar da situação mais terrível, onde você não vê nenhuma saída, e restaurar a sua vida na sua presença. Segundo lugar, quando Deus é a única saída, Ele desperta em nós uma fé renovada. Fé, queridos, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele nos dá para que vivamos aqui na terra olhando para Ele e confiando nele. O texto destaca a imagem da morte, águas, algas e profundezas. É hora de sacrifício. Mas é nesse lugar que Jonas se lembra do Senhor, verso de número 7. Não é a situação que salva, é a fé despertada pela graça. Então, queridos, nós temos uma fé renovada. Já teve essa condição onde você viveu intensamente a impossibilidade de encontrar qualquer saída? Você fechou os olhos e falou, agora vai, agora eu estou acabado. E Deus te trouxe livramento. Deus te colocou de novo na perspectiva do crer nele e no seu poder. Quantas vezes você já foi livre das suas aflições, dos seus perigos? Quantas vezes já fomos ameaçados em nossas circunstâncias e Deus renova a nossa fé e nós falamos, nossa, dessa vez foi, dessa vez eu estou salvo. Você vai fazer até uma promessa para agradecer a Deus aquilo que você foi livre e foi buscado. Portanto, queridos, Deus permite que o desespero quebre a nossa autossuficiência. Essa é uma palavra terrível. A gente acha que a gente dá conta, mas a gente não dá. A gente precisa de Deus. E o discurso humanista joga você numa furada, achando que as coisas vão resolver porque homens estão atuando. Homem não salva ninguém, só Deus, com o recurso maior que Ele tem, que é uma fé que se renova. E finalmente, terceiro ponto, quando Deus é a única saída, Ele nos ensina que a salvação pertence exclusivamente a Ele. A salvação é algo que está nas mãos de Deus, queridos, não está na minha e nem na sua capacidade. E Jonas descobre isso a duras penas. Jonas reconhece a futilidade dos ídolos e a futilidade daquilo que ele coloca como valor para a sua existência. O clímax desse capítulo é a declaração dele. O que é que ele diz? Ao Senhor pertence a salvação.
E o fim da história vai terminar esse momento da oração, onde Deus reconhece totalmente a sua dependência, por ato revelativo de Deus, não por nenhum discurso. É Deus quem o fala, é Deus quem o comunica ao coração do profeta, homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. E ele diz: olha, somente em Deus está a minha salvação. Verso de número 9. Portanto, queridos, quando chegamos ao ponto em que Deus é tudo o que temos, descobrimos que Ele era tudo o que precisávamos. Não precisávamos de mais nada e nem de mais ninguém. Precisávamos somente de Deus. E somente de Deus, revelado por Ele mesmo, traz aos nossos corações, da barriga do peixe, para o verso final, onde ele diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Que coisa maravilhosa, né? A história para mim aqui era para ser igual a história daquelas duas crianças no rio Jucu. Quando chegamos a esse ponto, queridos, descobrimos que Deus salva, que Deus liberta, que Deus restaura, e é Deus quem conduz. Dá para você guardar uma mensagem tão poderosa no seu coração? Vai fazer toda a diferença para nós. Ele é quem determina cada um dos passos que temos para trilhar. Concluo, querido. Jonas nos mostra que Deus nos leva ao limite. Essa é uma palavra que nós não gostamos, né? Chegar ao limite das nossas forças, para não nos destruir, mas para nos salvar de nós mesmos, da nossa incapacidade de caminhar como servos plenos de Deus. Estamos intolerantes, estamos indispostos, e muitos de nós estamos irados, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Mesmo quando nos perdemos, Deus governa tudo para o bem do seu povo. Não há nenhuma hora e nenhum instante que Deus vacile e não traga o bem da eternidade para você. Portanto, a salvação vem do Senhor. Quando Deus é a única saída, queridos, Ele é suficiente. Ele intervém, Ele transforma, Ele liberta, Ele nos conduz novamente ao caminho da sua vontade. É Ele que faz, é Ele que dirige, e é Ele que muda. Portanto, queridos, vamos guardar no coração essa plena certeza de fé. Quando Deus é a única saída, Ele mesmo nos restaura, Ele mesmo nos renova, Ele mesmo nos revela a sua vontade. Que Deus abençoe a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus lhe dê a mesma possibilidade de Jonas, para você rever alguns conceitos e para você confiar mais indubitavelmente na pessoa de Deus, na obra de Cristo e na operosidade do seu Espírito. Que Deus abençoe. Amém.